queridos. Queria então que você abrisse sua Bíblia em Josué, no capítulo 17. Eu vou tentar ser bem rápida, né, pelo tempo. Josué 17. No meu horário aqui, que não consertou ainda, já são 12:05. Pois é. Josué capítulo 17, a partir do verso 14. Encontraram? Diz assim: E os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos destes apenas um quinhão, apenas uma porção de herança? Nós somos um povo numeroso, e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu-lhe Josué: Se vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. E os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de florestas serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até os limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Amém? Amém? Vocês já imaginaram o que tem para nós aqui nesse texto, né? Eu já estou com esse texto já há algum tempo e Deus sempre faz assim comigo. Uma das maneiras que o Senhor fala comigo é dessa maneira, né? Eu leio um texto e aí alguma coisa me salta aos olhos e aí eu deixo guardadinho lá, né, em stand-by, e de repente aí o Senhor vem trazendo algo mais exato, mais aplicável, né, na minha vida e, consequentemente, né, por eu compartilhar nas nossas vidas. E o contexto histórico aqui, né, a gente já sabe, né, que o povo de Israel tinha como promessa alcançar um lugar, alcançar uma terra, né, um lugar de herança. E quando eles alcançaram esse lugar, a terra foi dividida entre as tribos, cada tribo ficou com uma porção, né, da terra. E aqui especificamente vai falar da tribo de José. José tinha ido para o Egito, mas aí quando, né, ele não voltou do Egito antes deles tomarem posse da terra. Então a tribo de José ficou representada pelos seus filhos Manassés e Efraim, que são os nomes que apareceram aí. E como toda posse de terra, né, a gente sabe que para você tomar posse da terra, primeiro você precisa desapossar, né, tirar, expulsar quem está lá no lugar, para que você possa, né, tomar posse. Então eles fizeram isso, né, mas só com o tempo eles entenderam que a porção que eles tinham ficado para eles, a quantidade, não estava mais suficiente para eles, eles precisavam de mais espaço. E eles queriam mais espaço. E o verso 14, né, como a gente leu aí, eles falaram que eles tinham pego apenas um quinhão, né, e isso deve ser com certeza é uma unidade de medida, né, da terra. E eles foram se queixar lá com Josué e falar que o lugar era muito pequeno, que eles precisavam de mais espaço, eles precisavam de aumentar a dimensão, aumentar os limites lá aonde eles estavam. E aí Josué pega e responde para eles aquilo que nós vamos ver nessa manhã, que está no verso 15. Ele fala: se vocês
são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, então subam, entrem na floresta e limpem o terreno. Porque aí vocês poderão desfrutar de todos os limites que estão, né, à frente de vocês. Tem uma versão que fala, vocês podem alcançar até onde os limites alcançarem. Né? O terreno vai ficar limpo, então vocês podem ir até onde os limites alcançarem. E lendo essa palavra, e ministrando, né, buscando no Espírito, aplicando isso para a nossa vida, nós sabemos que a terra que eles entraram, a terra onde eles se apropriaram, alcançaram descanso de toda a peregrinação, isso aplicando na nossa vida hoje, não só como aplicação, mas como realidade, esse lugar para nós é Cristo. Hoje nós estamos em Cristo, né? Hoje nós já entramos no descanso, já entramos no lugar de desfrute, né? Já entramos nesse lugar de delícias, de lugares alcançados, então nós estamos em Cristo. Mas aí, né, continuando aplicando essa realidade na nossa vida, se nós não temos enxergado, né, que há espaço para nós, que há mais lugares a alcançar, há mais dimensões a acessar, né? Então o comando do Espírito para nós dentro desse texto é que nós precisamos subir, nós precisamos entrar e nós precisamos limpar o terreno. E nós vamos ver, né, de forma separada aqui, e talvez você pode ir aplicando na sua vida, aí, como o Espírito for ministrando para você, que espaço não necessariamente é só um lugar geográfico. Né? Espaço pode ser um lugar, pode ser uma situação, pode ser um tempo, né? Pode ser uma condição, pode ser uma posição onde nós estamos, que chegou o tempo da gente avançar, chegou o tempo da gente desbravar, né, o espaço. E é interessante aqui que eles tinham que tomar posse quando Josué falou isso para eles, eles tinham que entrar na floresta e acabar de desbravar a terra que estava acessível para eles. Eles não tinham mais que conquistar a terra. Eles tinham só que tomar posse, porque já estava tudo conquistado. O fato deles terem chegado lá já era sinal de que toda a terra já era deles. O problema é que eles ficaram parados num lugar só. Então eles tinham que ir se apropriando, tomando posse, né, de outras dimensões. Às vezes nós, né, nos achamos em algum lugar, situação, dimensão, ou dentro do tempo, ou dentro de alguma situação, que a gente está sem espaço, que a gente está sem limites, que a gente não enxerga, né, mais o que fazer ou como fazer. Mas talvez porque a gente está esperando que algo precise ser conquistado, precisa ser nos dado. Mas pela palavra aqui diz que a gente só precisa tomar posse. Porque o lugar já está conquistado, a terra já está conquistada. Nós já estamos posicionados num lugar, e esse lugar é em Cristo. Então a gente só tem que tomar posse daquilo que Ele já conquistou para nós. Amém? Nós estávamos falando, né, na escola de fundamentos essa semana que, embora a gente ainda continue usando o termo guerra, né, guerrear, hoje já não tem mais guerra. Porque guerra sempre é para que algo seja conquistado. Então, em Cristo, todas as coisas já foram conquistadas. O livro de Efésios fala que tudo que nós precisamos já está nele, Ele já conquistou para nós. Hoje nós lutamos apenas, e essa luta é para quê? Para a gente se manter na posição daquilo que já foi conquistado para nós. Amém? Então nós, entendendo toda essa realidade aqui, eles só não estavam tomando posse de algo que já tinha sido conquistado para eles. Só não estavam posicionados em lugares. Só que porque eles foram, né, o espaço foi diminuindo e eles já não enxergavam mais outras dimensões para eles, eles foram falar para Josué, né, não está dando mais para nós aqui esse espaço. Mas vamos seguir aqui que a gente vai entender. Primeira coisa aqui que a gente precisa entender, né, se a gente tem enxergado ou alcançado entender, ou a gente não tem enxergado, né, que tem mais lugares para alcançar, para tomar posse, para se posicionar. Então a primeira coisa aqui, a primeira ação que Josué os orientou a fazer é que subissem. Isso significa que há coisas que nós só vamos enxergar e desfrutar quando nós mudarmos de posição, quando nós mudarmos de lugar, quando nós mudarmos nossa postura. E aí, né, a gente pode aplicar isso em várias áreas da nossa vida.
Porque enquanto nós estivermos parados, porque eles estavam parados, estacionados num lugar. Enquanto nós estivermos parados, estacionados num lugar, tudo para nós vai ser estreito. Tudo para nós vai ser pequeno. Tudo para nós vai ser limitado. Tudo para nós vai ser insuficiente. Tudo para nós é pouco. Por quê? Porque a gente está parado. Porque a gente está estacionado. E quando eles foram falar isso para Josué, Josué falou para eles, então, gente, suba. Né? Muda de lugar, muda de posição, avança. Subir significa, numa definição bem simples de dicionário, hein? Subir significa avançar. Subir significa seguir, partir, crescer. Subir significa sobressair. Significa aparecer. Subir significa superar. Ser levado para cima ou, né, e automaticamente levar para cima. Isso significa que quando eu subo, né, eu sou elevado para cima, só que eu levo outros para cima comigo. Isso também significa que o contrário também é verdade. Porque se eu fico abaixo, se eu fico parado, se eu fico estacionado, eu faço com que outros também fiquem parados, estacionados junto comigo. Por isso Josué falou para eles, vocês têm que subir. Se vocês querem mais espaço, se vocês querem mudar de posição, mudar de postura, enxergar outras coisas, expandir naquilo que vocês já alcançaram e já está limitado para vocês, então vocês têm que mudar de posição. Tem que mudar de postura, tem que mudar do alcance da visão de vocês, aonde vocês vão alcançar, aonde vocês vão chegar. Assim, ou melhor, eles estavam se queixando do lugar estreito, né, porque era limitado para eles, só que isso precisava levá-los a enxergar que eles tinham que ampliar. Mas eles foram falar para Josué, Josué, a gente precisa de mais terra. Esse desejo de ampliar, de querer mais e de buscar por mais, tinha que partir deles. Só que eles foram lá pedir para o Josué dar mais terra para eles. Sabe o que isso significa? Que a gente, né, como isso tem muito aqui no Brasil, mas essa é uma realidade no ser humano, que a gente ainda fica alimentando essa cultura do me dá, me dá. Eles foram lá falar para o Josué, Josué, a gente precisa de mais terra. Josué, você tem que dar mais terra para a gente. Josué, tem pouca terra para a gente quer mais terra. Ao invés deles já terem subido por eles mesmos, terem ido procurar outros lugares, terem ido procurar outros horizontes, eles voltaram lá no Josué e foram pedir mais terra. E às vezes a gente tem a mesma postura. Ah, mas eu preciso de mais espaço. Ah, eu preciso de mais oportunidade. Ah, eu preciso de mais isso, eu preciso de mais aquilo. Essa cultura de me dá, que a gente só fica alimentando. Se ninguém dá, se ninguém oferece, se ninguém abre, se ninguém aponta, a gente fica parado, estacionado. E a gente pensa, minha parte eu já fiz. Era para tomar posse desse pedaço, já tomei posse e estou aqui. Mas não está dando mais para vocês. Então, que outra pessoa dê mais espaço para a gente, porque, né, o que eu tinha para alcançar, eu já alcancei. A gente precisa se livrar disso. Isso é anti-Deus, isso deve ser, porque... né? Porque Deus já conquistou todas as coisas para nós, e até para tomar posse daquilo que Deus já conquistou para nós, a gente vai atrás de alguém que dê para a gente. Não é? E eles foram lá e falaram para o Josué, Josué, né, está pequeno demais para a gente. A gente precisa de mais terra, a gente precisa de mais lugares. Josué falou para eles, gente, então sobe. Diante de vocês, tem umas versões aí que vai falar, tem uma floresta diante de vocês. Vocês estão na beira da floresta aí, vem pedir terra para mim. Não é? Entra, floresta dentro, sobe, vai mais além, avança, expande. A gente tem falado nesses últimos dias, né, as únicas 2 ministrações que nós temos ouvido nesses últimos dias, é sobre ter olhos abertos e discernir tempo. Se os meus olhos estão abertos e eu estou discernindo o tempo, eu alcanço a enxergar que chegou a hora de expandir. E eu alcanço a enxergar também para onde eu tenho que expandir. Se é tempo de expandir, se é tempo de avançar, para onde eu vou, como eu vou, que dimensões eu tenho a alcançar. Sabe, a palavra não pode servir só para preencher nosso tempo de domingo aqui. Ela precisa ser aplicável na nossa vida, aplicável na nossa realidade.
E às vezes tem um monte de áreas na nossa vida que está estreita, que está sem espaço, está apertada, está pressionada, e a gente está esperando alguém apontar caminho para a gente. Diferente do que aconteceu lá em 2 Reis 6, que quando os discípulos dos profetas viram que o lugar estava estreito para eles, o que eles fizeram? Eles foram lá no profeta e falaram: está estreito demais aqui para nós. A gente vai subir, vai cortar madeira e vai ampliar o lugar e vai fazer crescer e nós vamos subir. Pode ir? O profeta falou: pode. Aí o profeta pegou e falou, e aí eles falaram para o profeta: quer vir com a gente? Ele falou: vamos, então vamos todo mundo. E aí se você ler lá o texto, fala: e nós subimos, e nós cortamos, e nós trouxemos, e nós construímos. Porque a realidade é corporativa. Eles estavam avançando juntos, crescendo juntos, entendendo juntos, enxergando juntos. E eles foram e ampliaram o lugar. Não adianta a gente querer enxergar sozinho. Não adianta a gente querer avançar sozinho. Não adianta a gente querer ficar marrentinho sozinho no cantinho. Aqui também tá bom, não quero mais. Se alguém me der, se alguém falar, se alguém me der atenção, se alguém me der isso, se alguém me der aquilo, eu faço. Ou então, para mim já está bom até onde eu fui, até onde eu já fiz, então para mim já está bom. A gente precisa enxergar que tem mais terras a tomar posse diante de nós. Nem a conquistar, porque já está conquistado. É só avançar, é só subir, é só tomar posse. É só mudar de posição, é só ir além, é só aparecer. É só se sobressair diante da situação. Porque já está diante de nós. Mas para isso a gente precisa ter olhos abertos e entender o tempo. Amém? E entender o tempo. Porque se nós não entendermos, a gente vai ficar igual esse povo aqui, sempre voltando no Josué. Ah, me dá. Ah, não tenho. Ah, não estou gostando. Ah, não está do jeito que eu imaginei. E aí eles foram lá reclamar com o Josué que o espaço era pequeno. Por que você só deu isso para a gente? Porque para nós foi só um quinhão de terra. A gente precisa de mais. Nós somos mais. E eu acredito que esse povo não era o mesmo de quando eles entraram na terra. O povo cresceu no processo. Não é? O povo se ampliou ali no processo. E até do povo ter crescido, a culpa era do Josué. Porque eles foram lá, você só deu um quinhão de terra para a gente, está pouco. Por isso a gente precisa subir. Porque no lugar raso, no lugar baixo, a gente não vai enxergar o que tem mais para alcançar. O que tem mais para tomar posse, o que tem mais para se posicionar. Quando o Senhor estava se revelando lá para o João, Ele falou: João, sobe aqui, ó. Tem mais coisa que eu preciso te mostrar. Tem coisas que nós não estamos enxergando, que nós não estamos tendo dimensão até onde a gente pode chegar, porque a gente ainda está no lugar baixo. Então a gente precisa subir o nível. A gente precisa subir de posição, a gente precisa subir de postura. A gente precisa subir para onde tem inclinado o nosso coração. Para que a gente possa conseguir enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. A segunda coisa que Ele fala aqui é: entrem. Entrem na floresta. Não adianta só subir e saber que tem uma floresta lá, eu tenho que entrar. Eu tenho que entrar. Entrar significa... Eu vou falar rápido que depois você pode pegar no dicionário, tá? Não peguei nenhum dicionário sacrossanto, espiritual. É lá no Aurélio mesmo, tá bom? Entrar significa passar de fora para dentro. Introduzir-se. Encaixar-se. Entrar significa ajustar-se. Fazer parte. Entrar significa ser um dos elementos constituintes daquela realidade. Entrar significa iniciar um processo. Às vezes, a gente não entende, mas dentro da realidade do reino, a gente não, né, a gente já foi ministrado aqui, porque não adianta a gente só ver o reino. A gente precisa entrar no reino. O reino não é só um clube, o reino não é só um lugar geográfico, o reino é uma geografia, o reino é uma pessoa. E a gente precisa entrar dentro dessa realidade.
E ao entrar dentro dessa realidade, a gente precisa se sentir parte de tudo isso. A gente precisa, como eu falei aqui, a gente precisa se encaixar. Tem gente que não se encaixa, tem gente que não se ajusta, acha que não faz parte. Tem gente que fica nas periferias porque acha que não está encaixando, que não faz parte. Quem não entra, quem só sobe, acha que não faz parte. Porque fica olhando, naquele formato ali eu não consigo. Naquela brecha ali não dá para eu passar. Daquele jeito ali não dá para mim. Por isso que a gente não alcança outros limites, por isso que a gente não avança para outros espaços. Porque a gente não entra, a gente só sobe. E sabe o grave de só subir? Eu não ia falar essa parte ainda, mas já vou falar. Porque quem só sobe, né, mas não entra, se torna, além de espectador, se torna arrogante, presunçoso, questionador, murmurador, se torna altivo. Sabe a exemplo de quem que eu estou falando isso? Da Mical, mulher do Davi. Ela não se sentiu parte de ter ido lá com eles conquistar o que eles foram conquistar. E quando eles voltaram, eles estavam lá celebrando tudo que eles tinham conquistado, e ela estava lá em cima, tinha subido na janela. E ela estava só olhando. Ela não tinha entrado no que eles estavam vivendo. Ela não estava participando, ela não fez parte. Ela não se encaixou naquela realidade. E aí ela ficou só de espectadora na situação. Murmuradora, arrogante, desprezou o que o rei tinha feito. E olha o que eu escrevi aqui, ó. Escrevi tanta coisa. Quem só sobe, né, e alcança só a altura, mas não alcança estatura, traz esterilidade e não pode produzir nada. Porque a Mical ficou estéril para o resto da vida. Aquilo que eu falo, aquilo que eu pronuncio, aquilo que eu julgo, a forma como eu me comunico, vai denunciar se eu só subi ou se eu entrei. A forma como eu falo de algo denuncia se eu só estou vendo ou se eu estou envolvido, se eu estou encaixado, se eu estou comprometido, se eu me sinto parte. A Mical aqui só tinha alcançado a altura, mas não alcançou a estatura. Ficou estéril para o resto da vida. Não entrou, só ficou olhando. Só ficou enxergando deformidade, dificuldade, o que está bom, o que não está bom, o que funciona, o que não funciona. Isso está lá em... Não sei que eu não marquei aqui. Mas está aí na Bíblia, vocês sabem essa história. Pensei que eu tinha marcado aqui, eu não entrei. Aqui, ó, o que eu falo, o que eu pronuncio, o que eu declaro, a forma como eu julgo as coisas, como eu faço comentários acerca de algumas coisas, vai denunciar se eu estou dentro ou se eu estou fora. Se eu estou na janela ou se eu estou entre aqueles que estão dançando. Porque eles estavam dançando, não estavam? Davi começou a dançar lá, celebrar tudo o que tinha acontecido, e ela estava lá só na janela olhando. Estar no espaço geográfico não é o mesmo que estar comprometido. Não é o mesmo que ser parte. Estar vendo a dança não significa que você está dançando. Não é? Só estar vendo as outras pessoas dançarem não significa que nós estamos dançando também. Parece que estamos no mesmo espaço, ou melhor, podemos estar no mesmo espaço geográfico, mas tem diferença entre quem dança e quem só vê a dança. Né? Na linguagem popular aí, as pessoas falam, quem não dança faz o quê? Segura a criança. Cristina, nunca foi dançar? Quem não dança, segura a criança. Por quê? Porque não faz parte. Também nunca fui, não, só ouvi o ditado. Quem não dança, segura a criança. Por quê? Porque não faz parte, não se comprometeu, não se envolveu, não entendeu porque está todo mundo dançando. Ou seja, quem não dança está de fora. Quem não dança não está entendendo ali o ambiente. Está no mesmo espaço geográfico, mas não está parte do que está acontecendo. E o pior de tudo isso é trazer esterilidade.
Sabe? E ela estava aqui falando mal de Davi pelo que o Davi tinha feito. Como Davi estava se comportando. Por isso que são processos. Josué falou para ele, sobe e entra. Tem gente que só sobe, mas não entra. Se eu só subo, mas não dou continuidade ao processo, não entro, não me envolvo, não me encaixo, não me sinto parte, eu vou me tornar espectador, murmurador, questionador. Eu vou sempre enxergar o que não dá, o que está difícil, né? o que não está acessível. Eu vou me tornar como Mical, que só ficou na janela olhando, que só tem altura, mas que não tem estatura. Por que eu coloquei aqui, né? Por que a gente não permite que alguém fale mal da família da gente? Não gosto quando fala assim do meu filho. Eu falo mesmo. Por quê? Porque é parte. Não é? Porque é parte da gente. A gente não gosta que fala. Fala da mãe, ninguém fala. Ou melhor, ninguém gosta que fala. Por quê? Porque faz parte da família. Meu pai sempre fala assim, que se tiver que falar alguma coisa, deixa que a gente mesmo fale entre nós. Ninguém de fora pode falar mal da família. Por quê? Porque a gente se protege. Se protege no sentido que se tiver que falar, que o pai fale, que a mãe fale, que um fale com o outro, mas não precisa alguém de fora vir e falar da família. Por quê? Porque a família se protege. Porque a família se cobre. E a Bíblia diz que nós temos que cobrir a nudez do nosso irmão. Mas só cobre a nudez, no dia que o Vinícius ministrou aqui, né, nós falamos sobre isso, só cobre a nudez aqueles que são maduros. Porque os filhos de Noé viu o pai lá naquela condição, um veio e foi e contou para todo mundo como o pai estava. Aí vieram os outros 2 irmãos e cobriram a nudez. Os maduros vieram e cobriram a nudez. O que não cobre a nudez, o que denuncia, o que fala, o que murmura, é aquele que só subiu, mas que não entrou, que não se sente parte, que não entende que faz parte, que está dentro da mesma realidade. E Paulo, quando ele fala sobre orar, ele fala, né, do Senhor, nosso Deus e Pai, de quem toma o nome toda a família na terra. Se nós temos a Deus como Pai, nós somos da mesma família. Então, se nós protegemos nossa família biológica, nós também temos que nos proteger como famílias espirituais. Nós temos que nos cobrir, nós temos que nos proteger. Amém? Não podemos ser só espectadores, não podemos só estar de fora, temos que nos sentir parte. E mais do que isso, a gente já falou aqui, se há uma deficiência, né, em algum, né, membro do corpo, essa deficiência diz respeito a mim também, se eu sou parte do mesmo corpo. Não adianta você estar lá com frieira no pé e sair por aí todo bonzinho, porque seu corpo inteiro está carregando a frieira. Eu falei frieira, vai sair ali na gravação, devia ter falado outra coisa, mas mais bonitinha, né? Porque a gente precisa entender que nós somos parte do corpo. E às vezes a gente está igual a Mical, a gente fala, e a gente expõe, e a gente murmura, e a gente isso, e a gente aquilo, e a gente como se a gente não fizesse parte. Como se não tivesse nada a ver com a gente, como se não afetasse a gente de nenhuma forma. Por isso a gente precisa alcançar altura e estatura. Precisamos subir e entrar. Entrar nessa realidade, entrar nessa geografia, entrar nessa dimensão, se sentir parte, se encaixar. Se valorizar, dar valor, subir, levar outros juntos, fazer com que outros subam também. Porque aquilo que a gente precisa já está conquistado em Cristo. A gente só precisa se manter posicionado. Amém? E a última coisa que o Josué falou para eles: se vocês querem mais espaço, se aonde vocês estão está estreito para vocês, vocês entendem que é tempo de avançar, é tempo de crescer, então vocês precisam limpar o terreno. Depois que subiu, depois que entrou, agora tem que limpar o terreno. Como eu falei, tem algumas versões aí que fala que era um território de floresta. Então tinha que tirar tudo que estava lá, porque eles iam habitar na terra. Então eles precisavam limpar o terreno.
E limpar significa tornar limpo, tirar a sujeira, livrar da impureza. Olha isso que legal. Tirar corpos estranhos. Expurgar. Sabe o que é expurgar? Vai sair frieira e vai sair expurgar ali na ministração. Quem tem furúnculo sabe como é furúnculo, né? Já viram um furúnculo sendo expurgado? É de 10 vezes mais expurgante do que expurgar uma espinhazinha que nasce aqui. Então, limpar é expurgar, é tirar, é colocar para fora. É esvaziar aquele espaço daquilo que está ali e não é para estar ali. Limpar é purificar. E limpar, a expressão que eu mais vou usar aqui, que eu gostei aqui da definição para esse texto em específico, limpar é retirar o mato. Dentro desse texto do que a gente está vendo e que a gente vai aplicar nas nossas vidas, falando em retirar o mato, há coisas que vão vir para sujar. Já viu, né, nesse período, às vezes as folhas secas caem, né, e às vezes só vem, cai lá no seu quintal, cai na sua calçada. Você só vem, varre e tira. O mato não era seu, o mato veio de outro lugar. Mas há situações que, primeiro, o mato se enraiza, e depois ele cresce, e depois que vem a sujeira. No nosso terreno, na nossa possessão, no nosso lugar, né, que já foi construído, que já foi conquistado para nós. Então, por isso, nós precisamos retirar todo o mato. E há situações, e há determinados tipos, né, de árvores, de raiz, de folhagem que cresceram, que a gente vai ter que arrancar pela raiz. Porque cresceu onde não era para crescer. Porque foi plantado onde não era para ter sido plantado. Porque ocupou lugar que não era para ter ocupado. Ou está ocupando espaço que não era para estar ocupado. E se eu deixar, vai virar sujeira. E se eu deixar, vai trazer sujeira. Por isso a gente precisa limpar. Por isso a gente precisa tirar. E tirar quando o tempo apontado quando o tempo, né, exato for apontado para tirar. Volta aí no verso 13 de Josué. Josué 17. Acharam o 13? Diz assim, ó, logo no começo, quando eles foram tomar posse desse primeiro quinhão aí que eles entraram. Mas os manassitas, né, que é o povo de Manassés, não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Toda a terra que eles tinham que entrar, eles tinham que expulsar quem estava lá. Tinha que expurgar quem estava lá. Tinha que limpar o terreno, acabar com todo mundo e entrar na terra. Só que quando eles entraram, os cananeus resistiram e não quiseram sair. Só que mesmo assim, o povo de Israel se fortaleceu. Só que enquanto eles se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Aquilo que eu não expulso, aquilo que eu não tiro pela raiz, vai crescer de novo. Não adianta só cortar, dar uma paradinha, vai crescer de novo. E sabe o que é o mais interessante aqui? Que o significado da palavra cananeu, um dos significados da palavra cananeu, significa comerciantes, mercadores, negociantes. Eles se fortaleceram, mas ao invés de expulsar os cananeus, eles negociaram com os cananeus. Tem coisa que a gente precisa se livrar. Só que a gente faz, a gente negocia para que fique, para que permaneça. E se eu não expulso quando é tempo de expulsar, no futuro, né, no tempo posterior, vai me dar trabalho. Vai nos dar trabalho. Então tem coisa que a gente já tem que cortar pela raiz.
E não é por falta de condição, porque o texto fala aqui que eles se fortaleceram. Eles alcançaram capacidade em Deus para tirar aquele povo de lá. Mas eles não tiraram. Eles negociaram. Eles negociaram. E nós temos a habilidade de negociar com situações para se livrar delas logo. Não é? Deve ser o mal do ser humano. A gente prefere negociar com tal situação para ela se acalmar, para ela se aquietar, para ela parar de pressionar. Porque, como eu falei, pouco espaço também é relacionado a algo que está te pressionando. Já sentou no ônibus que sentou alguém do seu lado assim com um pouquinho mais de espaço que você? Né? E às vezes você chega para lá, a pessoa chega também. E você, né, às vezes no trem tem um espacinho mínimo assim que não cabe uma pessoa. Eles fazem assim e sentam. E aí você tem que ir daqui lá na sua viagem assim. Não é? Porque a pessoa está ali te pressionando porque ela quer espaço. Só que o espaço era seu, você estava ali primeiro, mas ela veio e ocupou o espaço. E você vai pressionado até lá e cada vez que fala next station, você pensa que a pessoa vai descer. E a pessoa não desce. E você está lá pressionada. Não é? Vocês estão rindo do meu inglês? Nem sei onde que eu estava aqui. Então, no espaço. Então, você precisa... Né, você tem situações que você negocia para você ganhar espaço logo, para você resolver logo a situação. Mas você precisa se livrar daquela situação e não negociar com ela. Né? E não fazer concessões para aquela situação, porque lá na frente você não vai mais conseguir lidar com ela. E aí a gente parece que alcançou uma força, ou alcançou uma condição, né, de lidar com aquela situação, a gente começa a se achar. Mas a força era para acabar com a situação, e eles fizeram um negócio com a situação. E olha aqui, ó, expulsar não é o mesmo que negociar. Eles se fortaleceram, mas ao invés de expulsar, fizeram negócios. Expulsar é desapossar, desapropriar, é fazer empobrecer, é ocupar o espaço, é tomar posse, é destruir quem está no caminho. Destruir no sentido de limpar o terreno, de deixar a área limpa, de não deixar nenhum vestígio, de não deixar nenhuma raiz, de não deixar nenhuma indicação, para que aquela situação volte com mais força. Para minar as forças, para minar a intenção e para minar o avanço. E aí como que a gente expulsa, né, os nossos inimigos? Lutando, orando, fazendo campanha, né, chamando o círculo de oração para ajudar a gente? Não. É entrando e assumindo o lugar. Porque, como eu disse, já está conquistado. Eu só preciso assumir. Nós somos os donos do lugar. Nós somos os donos da herança. Nós somos os donos da região. A gente só tem que entrar e assumir. Sabe essas pessoas que têm terrenos e os terrenos ficam lá há anos, né? Ele não faz nada, não constrói, o terreno só está lá, delimitado lá e murado. Se entra alguém ali e começa a construir ou começa a fazer alguma coisa, o que acontece? O dono chega. Esse espaço é meu. Ah, mas estava aqui, ninguém usava. Mas é meu. Ah, mas ninguém está usando. É meu. Tchau. Pronto. Nós somos os donos. Só que a gente fica fazendo concessão. Ah, vai ficando aí um pouquinho. Não, tá bom, toma conta aí para mim. Volta lá 5, 10 anos depois. O que ele tem? Uma lei que protege ele. E ele pode ficar com o lugar. Sim. Por isso a gente não pode negociar. Por isso a gente não pode espiritualizar o negócio, né? Vamos orar para ver o que o Senhor faz com os nossos inimigos. Os inimigos já foram vencidos, é você e eu que temos que tomar nossa posição. A terra é nossa, o lugar é nosso, o espaço é nosso, a dimensão é nossa, os limites para alcançar são nossos. Por isso há coisas que a gente não experimenta, não desfruta, porque a gente não se apropria das coisas que o Senhor já conquistou para nós. Por isso precisamos limpar o terreno. A gente não pode negociar
coisas naturais com coisas espirituais. A lei da física fala que dois corpos não ocupam, né, o mesmo espaço, o mesmo lugar. Duas naturezas não podem se manifestar ao mesmo tempo. Vai aparecer aquela natureza que tem mais espaço. Ou a velha natureza, ou a nova natureza. As duas não vão se manifestar ao mesmo tempo. A natureza que mais vai se manifestar é aquela que mais tem espaço. E qual natureza que tem tido mais espaço em nós? O velho homem, que ainda tem bastante espaço, né? Ou a nova natureza, que é a vida de Cristo em nós? Se ainda é o velho homem que está se manifestando, porque a gente ainda precisa limpar o terreno. Porque ainda há raízes, né? Ainda há árvores, ainda há galhos, ainda há aquelas plantas que crescem agarradas assim nas paredes, como é que chama? Aquelas trepadeiras lá que crescem daquela forma, que ainda estão tomando conta do espaço. Então a gente precisa limpar o terreno. A gente precisa limpar o terreno, porque se o terreno está limpo, a gente consegue enxergar os limites. Josué falou para eles: entra na terra, sobe, entra na terra, limpa o terreno e alcança e toma posse dos limites até onde vocês alcançarem enxergar. Até onde vocês verem limites é de vocês, pode tomar posse, pode alcançar. O problema é que se a gente não limpa o terreno, a gente não enxerga dimensões que a gente pode alcançar. E aí a gente fica vivendo a nossa vida, andando em círculos ali, igual Mical reclamando do lugar apertado. Igual Mical reclamando do pouco espaço. Igual Mical reclamando da pouca oportunidade. Igual Mical reclamando ali de que ninguém dá nada, de que ninguém faz nada. Mas se a gente não sobe, a gente não enxerga. Não enxerga nem o que tem para alcançar e nem quem nós somos. O Josué falou para eles, gente, eles foram lá reclamar e falaram: nós somos numerosos, a gente precisa de mais lugar. E o Josué falou para eles: vocês são numerosos sim, mas vocês também são fortes. E se eu não enxergo, se eu faço concessão, se eu negocio com o inimigo ou com quem era para eu ter aniquilado, né, eu não enxergo nem quem eu sou. Mas eles também são fortes, eles têm carro de guerra, mas vocês também são fortes. Sabe, a raiz da palavra lá, quando fala forte, parece que está falando que os dois são fortes, mas a raiz é diferente. Quando fala que os cananeus, mesmo que eles tenham carro de ferro, né, e que eles são fortes, o fortes ali, a raiz da palavra, eles só são fortes e robustos, ou seja, eles só são fortes fisicamente. Mas o forte aqui, quando ele fala, né, para Manassés e Efraim, que eles também são fortes e podem expulsá-los de lá, a raiz da palavra é: vocês são diferenciados em grandeza, magnitude, intensidade, maturidade, importância e são distintos. É assim que é a definição da palavra. Esse aqui eu peguei no dicionário bíblico. Vocês são fortes. Mesmo que eles são robustos, que eles são fortes, né, fisicamente, vocês são diferenciados. Sabe o que a gente aprende aqui? Que a força não pode ser só uma característica externa. E quando fala assim que nós somos fortes, que nós conseguimos, que o Senhor já conquistou para nós, que a gente pode apossar, a gente associa com força física. E eles aqui tinham condição de vencer, porque em comparação com os outros, fisicamente, os outros eram mais fortes. Mas quem era diferenciado para ocupar o lugar eram eles. E eles não conseguiam enxergar quem eles eram. Porque o terreno estava ocupado. Porque eles não tinham subido ainda. E eles não tinham entrado. Não se sentiam parte, não se sentiam capazes, não se sentiam importantes, não se sentiam donos daquela terra. O mato alto vai nos impedir de enxergar quem nós somos. Não é pela força física, intelectual, monetária, né, ou seja lá, o que a gente pensa que tenha, que serve de alguma coisa dentro desse âmbito, que não se alcançam outras dimensões, que se subjuga o nosso velho homem, que se limpa o terreno para tomar posição. Não é com força física que a gente limpa o terreno. Não é porque nós somos intelectuais, não é porque nós temos posição financeira estabilizada, não é isso que vai contribuir para que a gente limpe o terreno.
Nós ainda continuamos no lugar estreito porque nós insistimos em ser fortes, em resistir e enfrentar situações, obstáculos, mas só com força física. Só com força mental, intelectual, com pensamento positivo. Não, eu vou conseguir. Essa situação vai mudar. Não, vamos ter fé, buscar energia boa, que essa situação vai mudar. Isso é força física. Força física não limpa terreno. Quando a gente limpa terreno, limpar o terreno, também é abrir caminho para o caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Quando a gente limpa o terreno, a gente abre caminho para Ele. Porque a Bíblia diz que nós nos preocupamos com os nossos próprios caminhos. Mas Ele é o nosso caminho. E trafegar pelos caminhos dele é que nos vai levar a alcançar esses limites. Mas se eu trafego pelos meus próprios caminhos, eu não consigo. Há lugares, há limites, há dimensões que nós só vamos alcançar quando ele for nosso caminho. Tem coisa que eu não enxergo, que você não enxerga, que a gente não alcança, que a gente não desfruta, porque a gente está fazendo do nosso próprio jeito, da nossa própria força, do nosso próprio caminho. Ele é nosso caminho. E força física não nos leva a lugar nenhum. Até leva, mas você vai arrumar confusão com um monte de gente. Mas quando Ele é o nosso caminho, a gente alcança os limites. A gente alcança outras dimensões. A gente expande o espaço. A gente expande a geografia. O caminho já está aberto, mas nem todos trafegam por ele. Ainda estão no lugar estreito, porque cada um escolhe o seu próprio caminho. A Bíblia fala que Juízes, no tempo lá dos Juízes, porque não havia reis, cada um fazia o que achava melhor. Cada um fazia o que julgava certo. Porque não havia rei. Imagine agora que nós temos rei, nós temos quem nos governa e a gente ainda continua andando nos nossos próprios caminhos. Fazendo o que nós queremos, indo na direção que queremos, tomando as decisões que queremos. Fazendo concessões naquilo que queremos. Negociando com quem nós queremos negociar. E lá eles não tinham rei, então cada um decidia o que fazia. Hoje nós temos rei e a gente continua decidindo o que faz. Fazendo do nosso próprio jeito, fazendo da nossa própria forma. Fazendo do jeito que a gente acha. A Bíblia diz, o Senhor falando para nós, nos aconselhando. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. A gente não pode continuar fazendo o que a gente quer. Por isso a gente precisa limpar o terreno. Por isso a gente precisa limpar o terreno. Josué falou para eles, vocês são numerosos. Hoje a realidade para nós, nossa realidade é corporativa. A gente não precisa fazer tudo isso sozinho. Nós somos parte de um corpo. A gente pode subir junto. A gente pode entrar junto. E a gente pode limpar o terreno junto. Amém? A gente não precisa ficar se esforçando sozinho. Tentar subir sozinho, entrar sozinho, limpar o terreno sozinho, é força física, é força externa, é só robustez. Mas a gente precisa ser diferenciado, uma força diferenciada. Somos poderosos e fortes. Ele fala isso no último versículo lá, acho que é o 18 ou 17. Somos poderosos e fortes. Então nós podemos expulsá-los. Podemos deixar o terreno limpo. Eu queria que você se colocasse de pé agora, para que nós orássemos. Precisamos subir, precisamos entrar e precisamos limpar o terreno. Eu não sei, em qual fase, se a gente pode enxergar isso como um processo. Eu não sei qual parte do processo nós estamos nessa manhã. Se nós só subimos, se nós já entramos, ou se nós já estamos limpando o terreno. Mas seja qual for a fase do processo, nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da sua voz nos orientando. Nós precisamos do teu Espírito nos revelando a Cristo.
nos revelando as dimensões, nos revelando os limites. Sabe, nessa manhã eu vejo, dentro, né, dessa realidade, dessa palavra ministrada, como que se o Espírito tivesse com uma placa na mão, e nessa placa está escrito, roça-se terreno. Sabe, você já passou por aí, já viu plaquinha na porta da casa das pessoas? Roça-se terreno. Há coisas plantadas, né, nos lugares que nós precisamos alcançar, que só o Espírito vai conseguir arrancar. Há coisas enraizadas que nos impedem de avançar, que nos impedem de alcançar outras dimensões, que só o Espírito vai conseguir arrancar. Porque para a gente vai parecer bonitinho. Não, daqui uns 3 meses vai dar flor, deixa aí. Lembra como Jesus fez lá com a figueira? Não, tem que arrancar. Não, Jesus, me dá um tempinho para ela. Arranca. Pode tirar. Porque se deixar para a gente vai ficar fazendo concessão. Isso deixa. Não, esse daqui vamos dar mais um jeitinho. Esse aqui cresceu tão bonitinho. Não, esse daqui não me atrapalha, fica ali no cantinho dele. Nem solta folha. Nem precisa regar de tempo em tempo. Uma vez por ano só eu vou lá, jogo uma aguinha. O Espírito precisa roçar nossos terrenos. E a gente fala disso de dimensões, mas nisso envolve muito a nossa mente. Há muitas estruturas mentais que nós carregamos, que estão enraizadas, que precisam ser tiradas, que precisam ser arrancadas. Por isso a gente não enxerga quem nós somos, nem onde a gente pode chegar. E eu queria que nós orássemos nessa manhã. E eu queria que você que entende que essa palavra, né, é propícia para nos levar para um novo tempo, para uma nova dimensão, eu queria que você viesse aqui à frente para a gente orar. A abelha já veio. Que você viesse aqui à frente para a gente orar. Não é nada místico, nada poderoso, nada... É só por essa indicação do Espírito. Ele quer roçar nosso terreno. Ele quer arrancar raízes. Ele quer arrancar árvores, né, ou ervas daninhas que estão crescendo. A indicação de Josué para eles eram todas ações práticas. Vocês precisam entrar, ou melhor, vocês precisam subir. Vocês precisam entrar. E vocês precisam limpar o terreno. Não é nada passivo. A gente precisa ter atitudes diante, né, do que a palavra está nos expondo nessa manhã. Então eu queria que você que entende, né, que tem limites a alcançar, que você se exponha àquilo que o Espírito está apontando para nós nessa manhã. Ele quer roçar nosso terreno. Ele quer roçar nosso terreno. Ele quer arrancar as raízes, Ele quer arrancar dimensões. Ou melhor, Ele quer arrancar aquilo que nos impede de avançar a outras dimensões. A gente sabe que, diante das leis, né, que tem por aí, existem árvores que não podem ser tocadas, que são de preservação, não pode tirar, não pode tocar. Mas no reino do Espírito, se não for para dar fruto, o Espírito arranca. Se não for para corresponder como tem que corresponder, o Espírito arranca. O Espírito, ele conhece a raiz, ele conhece o fruto que vai dar, ele conhece como vai interferir no solo. Então é importante que a gente se exponha àquilo que o Espírito tem para nós nessa manhã. Comece a orar e falar para o Espírito: Espírito, eu quero subir, eu quero entrar, e eu quero limpar o terreno. Precisamos ter nossos terrenos limpos, para que cresça o que precisa crescer, não o que a gente quer que cresça. A gente fala tanto de que a vida do Senhor precisa crescer, a vida do Senhor precisa crescer, a vida do Senhor precisa se desenvolver, mas nós estamos alimentando, regando, cultivando tantas outras coisas que crescem mais do que a vida do Espírito. Espírito, roça nossa mente nessa manhã. Roça nossa mente nessa manhã, Espírito. Roça nossa mente nessa manhã, Espírito. Limpa o terreno onde nós pensamos,
A nossa mente tem a ver com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e com as nossas vontades, Espírito. Mostra onde nós negociamos com quem não era para negociar. Com situações que não eram para negociar, com sentimentos que não eram para negociar, com pessoas que não eram para negociar. Com tempos que não eram para ter negociado, mas era para avançar no tempo, para romper no tempo. Mostra-nos, Espírito, porque nós queremos avançar. Aquela realidade falava de um povo, falava de uma tribo. Hoje nós somos um corpo. E se nós avançamos, nós levamos outros a avançar também. Se nós subimos, nós levamos outros a subirem também. Queremos mudar de posição nessa manhã, Espírito. Queremos mudar de posição. E que a Tua palavra nos impulsione. Que a Tua palavra nos impulsione. Senhor, nessa manhã nós oramos. Nós oramos, Senhor, diante da realidade dessa palavra. Senhor, nós sabemos que não é apenas uma oração que vai mudar toda essa realidade. Mas nós entendemos, Senhor Deus, que de uma maneira... De um ato, Senhor Deus, físico, de levantar do nosso lugar e estar aqui, Senhor, nós estamos nos posicionando em outro lugar, Senhor. Nós estamos nos posicionando em outra dimensão. Nós estamos nos posicionando, Senhor, para entender, Pai, como toda essa realidade se aplica na nossa vida, Senhor. E nos expomos à realidade do Teu Espírito, para que o Senhor faça aquilo que precisa ser feito. Para que o Senhor toque como precisa ser tocado, para que o Senhor arranque o que precisa ser arrancado. Para que cresçam as sementes que precisavam crescer, porque nós estamos, Senhor Deus, cheios de sementes. Só que às vezes elas não crescem, não dão frutos, porque o terreno está ocupado, Senhor. Desocupa o terreno, desocupa o terreno. Desocupa o terreno, Senhor, desocupa o terreno. Senhor, nós não queremos recorrer a uma figura como eles recorreram a Josué, pedindo que lhe dê coisas. Nós já temos o Senhor e no Senhor estão todas as coisas que nós necessitamos. Todas as coisas que nós necessitamos. Todas as coisas que nós necessitamos. Senhor, nós oramos para que as sementes que nós já temos em nós e a semente principal que é o Senhor em nós seja ativada. E comece a crescer, e comece a crescer, e comece a ocupar espaço. Porque a Tua palavra diz que quando um espírito é expulso, se o lugar não é ocupado, ele volta. Senhor, nós oramos para que o Senhor limpe o nosso terreno. E que as sementes que já estão aqui comecem a ocupar o espaço. Comecem a ocupar o espaço, comecem a ocupar o espaço. Que essas sementes sejam regadas, Senhor, com a vida da Tua palavra, com a Tua vida e desenvolvimento. Senhor, com a comunhão no corpo, com a atividade no corpo, Senhor. Com a importância que nós damos ao corpo, Senhor. Queremos crescer, Senhor, queremos crescer. Mas queremos que a vida do Senhor cresça mais em nós. E a sua vida crescendo, ocupe dimensões, Deus, que talvez com os nossos olhos físicos a gente não alcance. E não é com os nossos olhos físicos que nós queremos mesmo alcançar. Mas nós queremos ser cooperadores das dimensões que o Senhor já nos capacitou a alcançar. Ajuda cada um dos Teus filhos que estão aqui, Senhor, de um modo geral. Ajuda todos nós que estamos aqui, porque estamos inseridos na mesma realidade. Estamos inseridos na mesma realidade, Senhor. Como corpo queremos avançar. Como igreja queremos avançar. Como filhos queremos avançar. Como família queremos avançar, Senhor. Como instrumentos de justiça na sociedade queremos avançar, Senhor. E quando nós falamos nós falamos a Tua vida em nós, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra e o Teu Espírito nos faz entender, Senhor, que não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor, ao Seu nome, Senhor. Ao Seu nome, Senhor. Seja o Senhor, Pai, a planta mais cultivada, Senhor, em cada um de nós. Seja o Senhor, Deus, o investimento, Senhor, Deus, mais importante que nós temos, Senhor. Seja o Senhor, Deus, a forma, Pai, que nós enxergamos, Deus, que nós encaixamos, Pai. Que nós estamos dentro, que nós fazemos parte, Senhor. Como nós falamos, Senhor, numa linguagem popular, Deus. Ó Pai, que nós estamos juntos, Senhor.
Nós fazemos parte, nós entramos. Nós não queremos só ver, mas nós queremos entrar, porque nós somos parte, Senhor, nós somos parte. E nós queremos desfrutar de toda essa realidade. Obrigada, Espírito Santo, obrigada. Obrigada, Espírito Santo, obrigada. Obrigada, Espírito Santo, obrigada. Amém, queridos? Amém? Abrace seu irmão que está do seu lado. E diz para ele: o Espírito limpa o seu terreno. É o Espírito que limpa o seu terreno. É o Espírito que roça o nosso terreno. Amém?